A paz do Senhor Jesus Cristo seja com você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal TV Meja. Se você ainda não é inscrito, por gentileza, se inscreva e toque no sininho para que você seja avisado todas as vezes que publicarmos novos vídeos. Vamos agora para o nosso conteúdo de hoje. Vamos lá? Este é o nosso quadro, Histórias de Homens de Deus. Hoje conheceremos a história de vida daquele que foi considerado o apóstolo da imprensa evangélica, o saudoso Emílio Conde. Você está no canal TV Meja. O primeiro contato de Emílio com o Evangelho foi na Congregação Cristã do Brasil, fundada por italianos. Ali, o futuro escritor evangélico da Assembleia de Deus creu em Jesus Cristo e se tornou membro da igreja no dia 21 de abril de 1919, sendo em seguida batizado com o Espírito Santo. Em 1923, quando Gunnar Vindre, em sua primeira viagem a Santa Catarina, passou por São Paulo e pregou na Congregação Cristã dali, Emílio Conde e Gunnar Vindre tornaram-se amigos. Anos mais tarde, transferindo-se para o Rio de Janeiro, passou a frequentar a Assembleia de Deus em São Cristóvão, pastoreada na época pelo missionário Samuel Nistron. Entusiasmado com o calor espiritual dos que ali se reuniam para cultuar a Deus, Conde transferiu-se de sua denominação e tornou-se membro dessa igreja. Os anos que se sucederam foram empregados na busca incansável dos meios, os melhores que fossem, de agradar a Cristo. Era mister servi-lo, com toda integridade de coração e amplitude de espírito. Emílio Conde passou a empregar as suas horas vagas no estudo e meditação dos conhecimentos bíblico e humano. Aprendeu o inglês e o francês, sendo-lhe assim fácil acesso à literatura desses idiomas, tão ricos em livros de inspiração evangélica. Leu boas obras ainda não traduzidas para o português. Foi um perfeito autodidata. Sua curiosidade abrangia vários ramos da cultura humana. Dia a dia, ele perseverava na oração e na leitura da palavra de Deus. Era costume seu isolar-se para meditar e orar. Era agradável ouvi-lo, disse um pastor de outra denominação acerca do seu testemunho, pois ele somava à unção espiritual e ao profundo conhecimento bíblico, uma vasta cultura secular. Em 1937, o missionário Nils Castell encontrou-o trabalhando como intérprete em um restaurante do Rio de Janeiro e o convidou para trabalhar na redação do jornal Mensageiro da Paz. Surpreso, antevendo a determinação divina que se sobressaía naquele convite tão simples, e sentindo-se tocado em um dos pontos fundamentais de sua vida, a sua vocação, aceitou. Era o amanhecer do ministério do apóstolo da imprensa evangélica pentecostal no Brasil. Sua admissão oficial como funcionário da Casa Publicadora das Assembleias de Deus data de 15 de março de 1940, na função de jornalista. Desde o convite do missionário Nils Castell até aquela data, fora apenas colaborador. Daí por diante, por mais de 30 anos, Emílio Conde dedicaria seu talento, sua cultura, sua impressionante capacidade de trabalho, sua mente clara e fecunda. Era um homem humilde, simples. Não costumava ostentar os conhecimentos que possuía. Entre os amigos, sua palavra simples e amena, dosada pelo bom humor e pela sinceridade, descontraía a todos os que a ele se achegassem. Para os que se viam angustiados ou confusos, procurá-lo era encontrar nele um apoio, uma palavra amiga, esclarecida, experimentada, confortadora. Seu trabalho na imprensa evangélica não foi uma profissão, foi um sacerdócio. Trabalhou para levar a semente da palavra aos corações, e nisto empregou toda a sua vida. E era tão grande seu amor por esse trabalho, que chegou a rejeitar muitas propostas de empregos extra-evangélicos, pois se os aceitasse, tornar-se-ia inepto para o desempenho da função que exercia. E, agindo assim, sempre esteve à altura da posição que ocupava, e sempre pronto a cooperar com a causa da Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Graças à sua maneira sóbria e digna de se conduzir, foi entre as Assembleias de Deus, uma espécie de representante mor do movimento pentecostal em todos os meios sociais e evangélicos. De 1946
a 1958, representou oficialmente a Assembleia de Deus do Brasil nas Conferências Mundiais Pentecostais, havendo estado em Estocolmo, Londres e Toronto. E foi também, durante muitos anos, representante da Assembleia de Deus, não só na diretoria, mas também em comissões da Sociedade Bíblica do Brasil. Quando principiou a escrever em função do Evangelho, eram poucos os que entre as Assembleias de Deus podiam e se prestavam a tal ofício. Portanto, foi de sua caneta que fluiu a maioria dos artigos, das notícias e das reportagens usadas no Mensageiro da Paz, e em revistas, e ainda nos livros da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e tudo mais que ia do sul ao norte, do Brasil para as igrejas, as mensagens escritas para edificação dos fiéis. Seu conhecimento e sua visão espiritual abrangia toda a comunidade evangélica brasileira. Empenhou-se a fundo em obter dados do movimento pentecostal no Brasil e no mundo, e, como resultado, escreveu os livros Pentecoste para Todos, lançado em 1931, O Testemunho dos Séculos e História das Assembleias de Deus no Brasil. Escreveu também os seguintes livros: Asas do Ideal, O Homem, Igreja sem Brilho, Nos Domínios da Fé, Caminhos do Mundo Antigo, Flores do Meu Jardim, Tesouro de Conhecimentos Bíblicos e Estudos da Palavra. Foi comentarista da revista Lições Bíblicas da Escola Dominical em 3 anos, 1959, 1960 e 1967. Era, sobretudo, um homem de oração. Foi orando que recebeu de Deus inspiração para compor 8 hinos da APA cristã e 14 versões, sendo 2 hinos, em parceria com o missionário Nils Castelli, e 5 com a missionária Eufrosine Castelli. Integrou durante muitos anos o coral da Assembleia de Deus em São Cristóvão, tendo sido também organista e acordeonista. Gostava muito de cantar, e todos quantos ouviam sentiam vibrar as cordas de seu coração, pois ele estava sempre desejando as ruas de ouro e cristal da formosa Jerusalém. Considerando o imenso e relevante trabalho por ele prestado à Assembleia de Deus no Brasil, foi-lhe oferecido certa vez, por um grupo de pastores, o acesso ao ministério do Evangelho, através de ordenação a pastor, mas ele recusou definitivamente. Mesmo não sendo pastor, ele havia sido eleito secretário das Convenções das Assembleias de Deus no Brasil, em 1932 e 1933. E participado ativamente dos debates e comissões em várias delas, nas décadas de 30, 40 e 50. Na Convenção Geral de 1968, por motivo de doença, pediu demissão do cargo de diretor do Mensageiro da Paz, sendo substituído pelo pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos. Em janeiro de 1971, acometido de uma já antiga enfermidade, oriunda de complicações pós-operatórias, baixou o Hospital Evangélico, na Tijuca, Rio de Janeiro. Às 13 horas, do dia 5 de janeiro de 1971, Emílio Conde morreu. A Rádio Nacional, a Tupi e a Globo noticiaram com detalhes o seu falecimento. O seu compacto, Águas Vivas, foi tocado durante toda a noite, nos intervalos dos muitos que usaram da palavra. Representantes de entidades batistas disseram que Emílio Conde não pertencia somente às Assembleias de Deus, mas aos evangélicos de todo o Brasil. Em 10 de outubro de 2001, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus fundou a Casa de Letras Emílio Conde, em homenagem ao seu maior escritor.